compartilhar a aula de hoje. Ok, então estamos na primeira lei da termodinâmica. Já na próxima semana, eu acho, a gente vai ver a teoria cinética dos gases, o que vai complementar, esses dois capítulos estão muito relacionados, interrelacionados. Eu já adiantei resultados, dessa teoria cinética dos gases aqui para a primeira lei da termodinâmica, em termos, por exemplo, de relação entre energia interna e temperatura e colisões de partículas e pressão, etc. Então, vai ser um capítulo bastante importante e depois tentar fazer uma síntese, desses dois que estão realmente muito interligados. E depois terminaremos, então, o semestre com a segunda lei. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Eu comecei com um exercício de aplicação, da primeira lei. Eu lembro a vocês, primeiro vamos ler o exercício e depois eu vou. Então, tem nessa figura, são problemas de dualidade, aqui tem até o número. Então, nessa figura você tem, é um diagrama, então tem que olhar o que é essa figura. É um diagrama PV, então a pressão em função do volume de um sistema. Esse sistema é uma amostra de gás, E essa amostra de gás, ela se expande de V0, então V0. Então, você tem um volume V0, E vai até um volume de 4 vezes V0, você tem uma escala que está, uma escala linear, V0, 2, 3, 4 V0, enquanto a pressão diminui de P0, então P0 é essa pressão aqui, inicial, para P0 sobre 4, Então, aqui também a escala linear, que é P igual a 0, P0 sobre 4, P0 sobre 2, 3P0 sobre 4, P0, Então, isso aqui é o estado inicial e esse aqui é o estado final, Então, se V0 é igual a 1 metro cúbico e P0 é igual a 40 pascal, qual é o trabalho realizado pelo gás se a pressão varia com o volume de acordo com a trajetória A, a trajetória B e a trajetória C. Então, vocês podem ver que são desenhadas aqui 3 trajetórias, uma que é a A. Então, o primeiro processo aqui, o A, é um processo a pressão constante e depois um processo a volume constante. O B é um processo onde a pressão ela diminui linearmente com o volume. E o terceiro, então você tem primeiro um processo a volume constante e depois um processo a pressão constante, E a gente quer calcular aqui o trabalho, Então, pelo que a gente viu ontem, né? Então, o trabalho, a gente vai falar de trabalho realizado pelo gás, Mas vai ser um trabalho que a gente chama de fronteiras móveis, Então, tipo, você tem um cilindro, E você tem um pistão aqui. E aí, à medida que o gás ele vai sendo recebendo, passando por processos, aqui esses 3 processos, então, esse pistão é livre de andar e, então, vai ter um trabalho realizado ou não, tem certos casos onde não vai ter. E esse trabalho, se não tivesse troca de calor, com o ambiente, vamos dizer que tem troca de calor aqui, então esse trabalho ele seria independente do caminho. Aqui, como vai ser esse trabalho aqui, que
delta W, ok? Delta W numa parte bem pequenininha de um processo, ok? Sempre reversível, ok? É igual a pressão vezes a variaçãozinha de volume, ok? Então, a gente tem aqui que o trabalho, então vamos lá começar. No caso A, ok? A gente pode ver isso aqui graficamente. O processo A, então, pressão constante primeiro, depois V constante. Então, qual é o trabalho realizado para ir de P0, de 1 a 2, ok? Então, vai ser essa área, ok? Aqui abaixo da curva, ok? Ok, então essa aqui vai ser W, vou escrever aqui em azul, WA, ok? Então, a gente vai calcular. Então, pode fazer isso aqui graficamente. É válido fazer graficamente, ok? Então, A, deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Ok? Então, se a gente resolver graficamente, de toda maneira, eu realmente acho que vocês deveriam fazer figuras, ok? Então, para mim, é fundamental as figuras. Você entende muito melhor, você ajuda o raciocínio, ajuda a resolução, ajuda a comunicação também. Então, graficamente, a gente vai escrever que WA, ok? É igual a integral, ok? De 1 a 2 de pressão vezes dV, ok? Isso aqui, vocês podem sempre começar com isso. E aí, como nesse caso aqui, você vai poder fazer, eu vou chamar de esse estado aqui, por exemplo, eu posso chamar ele de alfa, ok? Que são letras gregas. É um estado intermediário, ok? Então, vai ser integral. Desculpa, aqui tem um 1 até T. Então, é do estado inicial 1 para o estado intermediário alfa, PDV, mais de alfa para 2, ok? PDV. Eu estou separando porque são realmente distintos. Então, você vê aqui que esse primeiro aqui é um processo a pressão constante. Então, vai ser P integral de dV, ok? E esse dV aqui vai ser de V1 a V alfa, ok? Mais aqui a integral de PDV, e esse segundo processo de alfa a 2, ele ocorre sem variação de volume, então esse segundo termo é zero, ok? Então vai ser igual a P, V alfa, menos V1. V alfa é 4V0, ok? V1 é V0, e V, P, desculpa, P0 é. Aí tem os valores, V0 é 1 metro cúbico, P0 é igual a 40 quilopascal, né? Não, pascal. Então, vai ser igual a P, eu vou chamar de P0, inclusive, né? Porque o valor da pressão aqui, então vai ser P V0, quantos V0 aqui? 4, menos 1, então vai ser igual a 3 P0 V0. Aí se vão substituindo com os valores, ok? Então, essa aqui é WA, ok? Graficamente, a gente vê que vai ser o maior dos três. Aí a gente, desculpe, na verdade não foi muito graficamente que eu resolvi aqui, foi realmente resolvendo. Eu vou fazer graficamente aqui, então eu vou fazer aqui analiticamente. Ok? E agora eu vou fazer graficamente, ok? Graficamente vai ser essa área, né? Então, essa área é o quê?
aqui é zero, né? Então, é P0 vezes 4V0 menos V0. Para cuidar com essa sala, não tem as coisas agora. Alguém está falando comigo? Pode repetir, por favor? Ok, se não é para falar comigo, por exemplo, por favor, feche os microfones. Ok, então vai ser igual a P0 vezes... Ok, então graficamente aqui é muito simples, a gente reencontra. Então, realmente, se vocês conseguem fazer graficamente, não tem problema nenhum, ok? Vocês podem fazer. Aí, o B. O B, eu vou fazer ele de, por exemplo, em vermelho. O B vai ser também a área abaixo da curva, só que agora vai ser assim, né? Então, vai ser menor, vai ser um trabalho menor. Ok? Então, graficamente vai ser o quê? Vamos lá, graficamente. Graficamente é aquele retângulo aqui, ou seja, aqui é P0 sobre 4. E aqui é 3V0, né? Então, é P0 sobre 4 vezes 3V0. Mais a metade desse quadrado aqui, um retângulo, na verdade. Então, vai ser P0 menos P0 sobre 4, ou seja, 3P0 sobre 4. Vezes a mesma coisa, 3V0, ok? Então, vai dar P0 V0 fator de 3/4 mais 9/6, ok? Aqui são. Aqui é 6, dividir por 3, então vai dar 2. Ok, então vou botar 6 aqui. Então vai ser 3 mais 6 vai dar 9. P0, V0. E aí eu vou fazer o analítico, porque isso é importante saber fazer. Então, analiticamente, a gente vai dizer que WB é integral de 1 a 2 de PDV, ok? É um processo sim, ok? É uma variação linear. Então, aqui eu vou escrever que é P, que é uma função de V, ok? Então, uma vez que vocês conhecem o que deve ser, é uma função muito simples, né? Uma reta. Então, depois, matematicamente, não deve ter nenhuma dificuldade, ok? Então, vamos procurar aqui essa linha P de V. Então, vocês podem fazer de várias maneiras. Vocês podem dizer que P é igual a V mais B, ok? Onde A e B são constantes. Isso aqui é a equação de uma reta. Inclusive, A é negativo, ok? E aí, para determinar os dois coeficientes, isso aqui é um método muito geral, ok? Cada vez que vocês têm um pedaço, pelo menos, de reta entre dois estados, aqui no caso, dois pontos, de uma maneira mais geral. Então, você vai ter que P0, ok? No ponto 1, ok? No estado 1, você tem que P0 é igual a V0 mais B, ok?
esse ponto aqui é A, V0 mais B. E no ponto 2, a gente vai ter que P0 sobre 4 é igual a 4V0, ok? Mais B. No ponto 2, a gente tem que P0 sobre 4 é igual a A vezes 4V0 mais B, ok? Então, desse aqui, vocês podem, por exemplo, multiplicar por 4. Então, você tem P0 igual a V0 mais B. Você tem aqui P0 é igual a 16A V0 mais 4B, ok? Multipliquei por 4. 4 vezes 4. Aí você soma, ou melhor, subtrair essa aqui menos essa aqui. Então, você tem aqui 15A V0 mais 3V mais 3B é igual a 0, ok? Aí você tira aqui B é igual a B é igual a menos. B deve ser positivo, né? É porque A vai ser. A vai ser. Aqui a gente vê que A é negativo, né? Porque a inclinação é negativa. Você aumenta o volume, você diminui a pressão. E que se você fizer, ok, extrapolar aqui, ele vai cruzar, essa reta vai cruzar o eixo aqui. É uma posição que é 5P0 sobre 4, inclusive, ok? Então, B deve ser igual a 5P0 sobre 4. B é igual, você vai dividir por 3, menos 15AV0. Menos 15AV0 sobre 3, menos 5AV0, ok? Bom, eu acho que eu vou deixar vocês continuarem, ok? E aí, uma vez que vocês conhecem B em função de A, então vocês vão colocar na equação aqui qualquer uma, por exemplo, P0 é igual a V0, e aí vocês colocam o valor de B menos 5A V0, ok? Então é igual a menos 4A V0, então A é igual a menos P0 sobre 4V0, ok? E aí o B é igual a menos 5 vezes A, ou seja, mais V0 sobre 4 V0 vezes V0. Ok? Então, obviamente, B deve ter unidade de pressão, né? Porque é uma pressão. Então, P0 é igual a V0 mais B. Esse aqui tem unidade de pressão e esse coeficiente aqui tem uma unidade de pressão por volume. Ok? Porque quando você multiplica pelo volume, você reencontra esse termo é Pascal, esse termo é Pascal, esse termo é Pascal. Ok? Então, você tem que B. Ok, então vamos lá. A é igual a menos P0 sobre 4V0. Bom, imagine que seja isso, né? B é igual a 5 quartos. Bom, esse aqui foi o que eu falei, né? 5 quartos de P0. A gente vê aqui, ok? Onde a reta vai cruzar esse eixo aqui é 5 quartos de P0, ok? Então, vocês podem ir mais rápido, ok? Esse aqui é um método geral. Então, você tem que WB, eu vou reescrever aqui, que é de 1 a 2, de P de V, dV, vai ser integral de 1 a 2. P de V é o quê? É AV mais B de V. Então, vocês fazem a soma das integrais, ok? Vai ser essa daqui, AV dV, então vai ser A integral de 1 a 2 dV dV mais B integral de 1 a 2 de dV. E aí são integrais simples, né? Então, vocês vão ter aqui A, aqui vai ser V
No ponto 2, então, é 4v0 ao quadrado, né? Sobre 2, menos, no ponto 1 vai ser v0 ao quadrado sobre 2, mais, ok? A primitiva dessa aqui é v ao quadrado sobre 2. E aqui vai ser mais b, v2, que é 4 v0, menos v1, que é v0. Ok? É igual. Então, pronto. Então, vocês têm aqui um trabalho que vai variar quadraticamente com o volume. Por quê? Porque a pressão varia linearmente com o volume, ok? Então, como a pressão P é proporcional a V, ok? Então, o trabalho é de uma certa proporcional a P ao quadrado, então vai ser proporcional a V ao quadrado, ok? Não, desculpa, P de V não é P ao quadrado, desculpa, mas o que eu queria escrever é PV, né? P de V. Então, vai ser proporcional, já que P é proporcional a V, vai ser V ao quadrado, ok? Só para verificar que está tudo certinho. E aí, no terceiro, eu não vou fazer, o terceiro eu vou botar aqui, CWC igual. Então, vai ser a mesma coisa aqui no A, só que em vez de fazer primeiro o processo a pressão constante, a gente faz primeiro o processo a volume constante e depois faz a pressão constante. Então, vocês podem ver o que certamente não é equivalente, não é a mesma coisa fazer um e depois o outro e depois o primeiro, porque o trabalho aqui, qual vai ser o trabalho WC? WC vai ser o trabalho abaixo da curva, então vai ser esse aqui, ok? Então, WC vai ser muito menor, ok? É o menor trabalho, então a gente pode... Uau, e vocês fazem graficamente, então, graficamente vai ser P0 sobre 4 vezes 3V0, né? Vai ser a área dessa curva aqui, que eu desenhei em verde, ok? E aí vocês vão reencontrar isso aqui fazendo. Então, é igual a 3 quartos de P0, V0. Tem valores, né? Você tem que calcular. Então, a gente pode calcular uma vez, pelo menos, para ver em termos de unidade. 3 quartos, P0 é 40 pascal e V0, 1 metro cúbico. 40 pascal. Ok? Então, vai ser 3 vezes 10, vai ser 30. Ok? Aqui suprime, vai ser 3 vezes 10, 30 pascal vezes 1 pascal metro cúbico. Ok? Então, esse pascal metro cúbico é a mesma coisa, é uma unidade de trabalho, é uma unidade de energia. Então, vocês têm que... É bom ficar à vontade com esse tipo de verificação, ok? Para ver que está tudo ok. Então, pascal vezes metro cúbico, seja PV, você tem pascal. Então, vou colocar aqui pascal, metro cúbico, é igual. Pascal é newton por metro quadrado. Ok? Metro cúbico é igual. Newton é o quê? Newton é uma força, e mg, por exemplo, é quilograma. Aí, G é metro por segundo ao quadrado, ok? Então, esse aqui é Newton. Metro cúbico aqui, então tem 1 metro, então vai ser... Essa unidade aqui vai ser quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Esse aqui é pascal vezes metro cúbico. E agora a gente vai ver joule, ok? Joule é o quê? A unidade. Joule é força. Eu podia deixar em Newton, né? Mas a gente vai deixar realmente nas unidades do sistema internacional. Joule é força vezes distância, né? É Newton vezes metro. Então, a gente já vê que é isso mesmo, né? A gente tinha Newton vezes metro aqui. Então, tá ok. Tá certo?
Então, vocês podem continuar a escrever Newton como eu fiz, mas verificamos que Pascal vezes metro cúbico é Joule, ok? Então, se acostuma em PV, PV é energia, ok? Ok, então, isso eu exagerei um pouquinho nos cálculos, entre aspas, ok? Mas para ver que não tem... Então, façam as coisas rigorosamente, ok? Quando vocês... Eu acho que quando tem dificuldade de compreensão, primeiro tem que treinar, tem que fazer figuras que ajudam. E o rigor na parte matemática, ok? Você pode ser burro, eu sou burra, ok? Então, às vezes, eu escrevo, ok? Porque eu não consigo raciocinar, estou cansada, não sei o que. Aí você escreve linha após linha, ok? E se você, aí, prestando atenção, obviamente, e se não fizer erro matematicamente, e a matemática, em física básica, de uma maneira geral, é bastante simples, particularmente aqui, ok? Então, façam as coisas rigorosamente na prova. Façam também para mostrar que vocês realmente estão fazendo. Vocês têm a tendência de jogar fórmulas no papel. Eu não sei fórmula, ok? Então, eu sempre tenho que rederivar coisas que não são essenciais. Então, vocês têm que lembrar fórmulas essenciais e o resto, tudo que você pode derivar na hora, façam. Muito melhor para a compreensão e também para lembrar e para a comunicação, ok? Alguém quer falar? Ok. Então, aqui a gente tem um exercício que é um pouquinho anterior. Eu achei interessante para manipular também esse problema das unidades, ok? Então, prestando atenção nas unidades, é 75% dos problemas, às vezes, você consegue resolver somente entendendo o que é esse problema de dimensão e de unidades. Aí você tem aqui uma certa substância, ok? Que tem uma massa por mol de 50 gramas por mol, ok? Então, vou escrever aqui, M da substância é igual a 50 gramas por mol, ok? Aí, quando você adiciona 314 Joule na forma de calor, então você adiciona Q é igual a 314 Joule, ok? Em forma de calor, a uma amostra de 30 gramas, então você tem a massa da sua amostra, aqui o seu sistema, que é 30 gramas, ok? A temperatura da amostra sobe de 25 para 45 graus, ok? Então, a gente tem que ΔT é igual a T final menos T inicial é igual a 45 menos 25 é igual a 20 graus Celsius, ok? Vocês podem ver aqui que uma boa aplicação do que a gente fez na prática de física em termos de algarismos significativos. Aqui não é 30 gramas, é 30,0. Então, tem essa precisão aqui. O duvidoso aqui está na casa dos décimos, ok? De grama, ok? Enquanto que aqui, o calor transferido é 314, então é unidade de joule, então pode ser 315, ok? Não fica... A precisão aqui, a melhor precisão é aqui no calor, ok? Então a pergunta é: A, quais são o calor específico, e B, o calor específico molar das substâncias, ok? Da substância, e C, quantos mols estão presentes na amostra. Aí eu vou deixar uns 5 minutos para vocês, ok? Resolverem esse aqui. E antes de botar números, não venham já com números, ok? Tipo 50 é igual a blá blá blá, X, não sei o que. Coloquem, eu coloquei símbolos para representar as grandezas. Então, por enquanto, não escrevam 50 gramas por mol, escrevam M, escrevam Q, porque está tudo escrito aqui. E aí, no final, a gente faz a aplicação numérica, ok? Ok, então são 8h35, 8h40. Eu volto para perguntar, então.
Ok. Tem alguém? Bom. Professora, o Fabrício respondeu no chat aí. Ah, sim. O problema é que quando eu estou apresentando, eu não tenho acesso ao chat. Esse é um... Ele falou para utilizar a fórmula de Q, C vezes M vezes delta T, né? Isolar o C e colocar as unidades no SI. Ok. Então, quando a gente fizer esse aqui, quando a gente escreve esse C aqui, você escrever um C pequeno, inclusive. Não sei. Acho que tem notação para isso. Então, como esse aqui é joule, ok? Esse aqui é quilograma. Esse aqui é Kelvin. Ok? O grau Celsius, tanto faz, porque é uma diferença. Então, esse aqui vai ser joule por quilograma por Kelvin. Então, é o calor específico, ok? Calor específico. Então, a gente tem que ser, vai ser igual a Q dividido por M delta T, vai ser igual a 314 joule dividido por 30. E aí, vou botar em quilograma, tá bom? Porque no final, a gente vai ter... Se eu deixar em grama, eu vou ter em joule por grama, ok? Pode ser também. Posso deixar assim por grama. Você tem que ter cuidado só. 30. Aí vou botar as unidades, ok? Vezes 20. Ok? Posso deixar Kelvin, posso deixar Celsius, porque uma diferença, ok, de duas temperaturas em Celsius é igual à diferença dessas mesmas duas temperaturas em Kelvin. Ok. Então, dá não sei quanto, aí vai ser em joule. 600. 314 dividido por 600. Certo? E aí dá quanto? 314, 0,52. 0,52 E, e, joules. e as outras casas decimais são 3, mas não conta, né? Só são 2 algarismos aí. A rigor aqui, o que a gente tem são 3 algarismos significativos. A gente pode botar mais um, ok? Temos 3. aqui 3, 3. Então, 5, 2, 3. 3, ok. 0,523. 523. Ok. Pronto. Ok? Então, nessa unidade aqui, grama por Kelvin. Então, se for por quilograma, então seria em joule por quilograma. Bom, não tem razão, na verdade, para botar em quilograma, ok? Por enquanto. Ok, então esse aqui é muito tranquilo. E aí depois a gente quer o calor específico molar da substância. Então tem várias maneiras de fazer, ou a gente reutiliza tudo, ok? E transforma. Então deixa eu colocar aqui. Sugestões para calcular um C molar. Então vou botar aqui com um tracinho em cima, ok? Aí vai ser em joule por mol, ok? Kelvin. Ô, professora, isso aí é calculado o calor latente, é? Porque eu não lembro dessa expressão molar. Não, molar simplesmente quer dizer que em vez de ser a quantidade, ok? Você tem que caracterizar a quantidade de matéria que você tem na sua amostra, ok? Então, você tem duas maneiras de representar essa quantidade de matéria. Ou é em massa, ok? Ou seja, quilograma, ok? Ou é em número de mol, ok? Então, se você colocar aqui, eu vou escrever. Aqui o que eu fiz, eu escrevi aqui a relação entre o calor transferido e a massa, ok? Então, o calor transferido vai ser proporcional à massa e à variação de temperatura, ok? E esse coeficiente de proporcionalidade é o calor específico, ok? Agora, também, eu posso escrever que esse calor, o calor, ele é proporcional à quantidade de substância, ok? Só que aqui eu vou escrever em número de mol, por exemplo, ok? Tem N mol, ok?
Aí vai ser proporcional ao número de mol, vai ser proporcional à variação de temperatura. E aqui, o que vai ter? Esse coeficiente de proporcionalidade vai ser em joule por mol por Kelvin, ok? Aí eu vou chamar ele de calor específico molar, ok? O outro, se você quiser, é o calor específico mássico, ok? Você tem a base mássica e você tem a base molar, ok? Então, o que vocês têm que entender é que é só, dependendo do problema, você sabe quantos mol você tem, quantos gramas você tem. Na verdade, os dois estão relacionados, obviamente, através de... Ok? Então, você tem uma quantidade de substância. Então, ela tem uma massa. Então, a massa, uma vez que você conhece a substância, você sabe que uma substância é água. Aí você tem uma massa M de água, ok? E ela está relacionada com o número de mol que você tem através do... Então, você bota o número de mol e você bota a massa molar da sua substância, ok? Então, você pode escrever tanto em termos de massa, tanto em termos de número de mol, porque tem, ok? Uma relação entre os dois que é através de uma constante, ok? Uma constante para cada substância, obviamente, né? Massa molar. Tá entendendo? Então, é aí que essa parte das unidades ela é muito importante. Se você entender essa aqui, então, se Q... Então, pronto. Depois, vocês reescrever aqui, que é C, M, delta T, ok? Calor específico, ok? Mássico. Calor específico molar, ok? Então, calor específico é por mol, você multiplica por mol, você tem joule por Kelvin, ok? Aqui, calor específico por quilograma, você multiplica por quilograma, aí você tem aqui, esses dois aqui vai ser o quê? Joule por Kelvin, esse aqui vai ser joule por Kelvin, ok? Aí você multiplica por Kelvin, aí você tem joule. Entendeu? Entendi, professora. É porque não estava associando a palavra lá, Uhum. a questão. É, específico, em geral, é por unidade de... Se a gente não precisar, se não especificar que é molar, se não disser... Normalmente, a gente não fala de calor específico mássico, ok? Então, em termodinâmica, o que a gente chama de específico, em geral, é por unidade de massa, ok? Aí, quando é molar, a gente diz explicitamente que é calor específico molar, ok? Então, é só isso. Então, vocês têm várias maneiras, vocês podem escrever, por exemplo, entre esses dois. Vocês concordam que C molar vezes número de mol é igual a C específico vezes massa, né? Então, já que você calculou isso aqui, você calcula C molar vai ser igual a C, é proporcional a C. E qual é a razão entre os dois? É M sobre o número de mol, ok? E M sobre o número de mol é o quê? Massa molar, ok? Aqui, tá? M, você divide pelo número de mol, você obtém a massa molar. Então, C era quanto? A gente disse que era 0,523 joule por grama Kelvin. Ok? Vezes a massa molar da substância. A gente não conhece, mas a gente conhece a massa e conhece o número de mol, né? Tem 50. Ah, não, a gente não conhece. Ok, então, o que a gente conhece? Conhece a massa. Ah, sim, ok, conhece a massa molar. Ok, então, 50. Isso aqui é a massa molar, gramas por mol, ok? Então, vai ser igual. Então, 0,523 vezes 50, se fosse 100... 26,15. Quanto? 26,15. 15? Ok, 26,15
E aqui, então, primeiro são os números e aí a gente vai com as unidades. Então, você tem aqui por grama vezes grama-SAI, então você tem joule. Eu realmente acho que vocês devem fazer isso aqui, colocar as unidades e verificar. De um lado tem os números e depois vem as unidades. Imagine que eu tenha transformado a quilograma, eu não me dei conta, aí eu vou simplesmente multiplicar e aqui eu vou ter grama e aqui quilograma. Não tá bom, né? Então aqui vai ser por mol. Ok? Pronto, essa aqui é a massa molar. Massa específica molar da substância. E quantos mols estão presentes na amostra? Agora a gente tem tudo, porque a gente sabe. Bom, o C, a gente sabe que o número de mol, ok? O número de mol vai ser igual. Você tem essa relação entre o número de mol e a massa molar, então vai ser igual a massa dividida pela massa molar. E a gente conhece a massa, rapaz, 30 gramas. Massa sobre massa molar. Então, é igual a massa é o quê? 30 gramas. E aqui é 50 gramas por mol. Okay? Então, 30 dividido por 50. 0,6. 0,6. E aí eu tenho 3, então boa, eu tenho que botar 0,600, ok? Porque eu tenho 3 algarismos aqui. E aqui, grama a grama sai. Okay? E então eu vou ficar mol. Ok? Então é um exercício besta, mas não tem exercício besta, tá certo? Então, vocês têm que realmente fazer isso com tranquilidade, as unidades, os valores, ok? Relacionar as quantidades, calor, energia, capacidade calorífica aqui, calor específico, ok? Em termos molar, em termos mássicos, ok? Ok, esse daqui, eu não sei por que eu vou parar de compartilhar aqui, porque não sei por que a minha... Ah, ok. Vou voltar, né? Vou aproveitar para ver o chat. Ok. Não é bom, vocês estão acompanhando. Share screen de novo. Ok. Então, esse problema que foi numa prova, né, no semestre anterior, aí é um problema de calorimetria, ou seja, realmente de... isso é uma parte muito importante da termodinâmica, como é que você vai relacionar todas essas grandezas, ok, que tem. Então, aqui é o problema da transferência de calor, ok? Então, o que levou, inclusive, né, você tem que manipular isso bem para poder entender a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei, ela é uma lei de conservação da energia. Então, você tem essencialmente 3 formas de energia, ok? No que a gente está estudando, você tem a energia interna, o trabalho, né, realizado pelo sistema ou sobre o sistema, e você tem o calor transferido para a partir do sistema, ok? Para o ambiente. Então, a gente tem aqui um problema típico, ok? Mas que a gente vai fazer bem devagar. Um estudante usa, então você tem aqui 0,250 kg de água congelada a menos 4 graus Celsius, ok? E vai aquecer essa água, ok? Até essa temperatura. Então, tem que calcular o calor utilizado no processo, ok? Depois, uma vez que você chegou a essa temperatura, você vai derramar essa água quente em um recipiente de um certo material, que é estanho aqui. O recipiente tem uma massa de 100 gramas, inicialmente a 22 graus Celsius, ok? Tipo a temperatura ambiente. Então, qual é a temperatura de equilíbrio? E você supõe
que não vai ter nenhum calor trocado com o ambiente. Agora, obviamente, que você vai ter troca de calor entre a água quente e o recipiente à temperatura ambiente, ok? Então, a gente não vai se jogar nas fórmulas, vamos tentar entender. Então, primeiro, é muito simples. Então, primeiro, vamos definir o nosso sistema, ok? Então, o nosso sistema vai ser M igual a 0,250 quilogramas de água, ok? Isso é o nosso sistema. E a gente tem uma temperatura inicial que é de menos 4 graus Celsius, ok? Então, a gente sabe que a pressão atmosférica, particularmente, ok? A essa temperatura, a água está congelada, ok? E então, o estudante vai aquecer essa água a 70 graus Celsius, ok? Para fazer um chá ou qualquer coisa. Então, a gente vai colocar aqui que é a temperatura final. Vou escrever T2, ok? E, na verdade, aqui eu vou escrever T2, porque vai ter uma terceira temperatura, né? T2 é igual a 70 graus Celsius. Então, o que acontece nesse caso aqui? Então, também quero fazer, porque vocês sabem isso, mas é bom fazer um exemplo com o problema dos calores latentes, né? Como falou sua colega. Então, você vai ter um processo. Então, você vai ter o processo de levar, ok? Você tem, inicialmente, essa água está congelada, ok? Então, você tem Tem que ir de menos 4 até 0, né? isso. Ok? Então, eu vou colocar aqui o primeiro processo. Você tem um sólido, ok? Água sólida, que, através do processo, vou chamar ele 1, 2, você vai levar para um líquido, ok? Então, você vai ter aqui na saturação, ou seja, você tem seu sólido. Você tem que levar ele para um líquido que vai, na verdade, começar a líquido a temperatura de fusão, ok? Então, aqui você tem T1 igual a menos 4 graus. E aqui você vai ter T. Eu chamei de T2, mas você vê que eu vou, na verdade, eu vou usar outra notação aqui. Vou usar de T3, ok? Então, 1, 2, T2 é igual a 0 graus Celsius, porque é a temperatura de fusão da água. Inclusive, não está escrito aqui, tá certo? Ok, depois a gente vai levar esse líquido aqui, porque agora é outro material, não é mais gelo, ok? Sólido, é um líquido. Então, ele tem propriedades físicas diferentes, porque as moléculas, ok, de água, elas têm agora não é mais, por exemplo, um cristal, né? No gelo você tem um arranjo mais ou menos regular, ok, das moléculas de água. Então, tem energia, uma certa energia interna, etc. Aqui você tem um líquido e você vai levar ele de T2 igual a 0 graus a T3 igual a 70 graus, que está abaixo da temperatura de evaporação. Então, você vai ter aqui um líquido, água, ok? A temperatura T3, ok? Então, esse aqui vai ser o processo 2, 3. Ok. Então, vamos lá. Vai ter aqui um calor, ok? Vou chamar Q1, 2. Vai ser igual ao quê? Vocês sabem que para, primeiro, levar, ok? Então, a gente vai aquecer o gelo, né? Então, a gente vai ter o que a gente sabe, a massa, né? Então, a gente vai usar o calor específico, ok? Vezes a massa de gelo. A massa de gelo vai ser igual à massa de água, tá certo? Porque não tem variação de massa, simplesmente, ok? Então, esse calor transferido para o primeiro processo é o calor específico. E aqui eu vou dizer que é do gelo, ok? Vezes a massa do meu sistema, vezes ΔT, ok? Ou seja, vou colocar aqui T2 menos T1.
ok? Aí você chega aqui. Aqui você vai ter o calor do processo 2 para o processo 3, e aqui eu tenho um líquido, ok? Ninguém falou nada, né? Ah, não, mas é isso. Eu vou. Então, eu posso dizer, ainda não falei besteira, que de 2 para 3, uma vez que eu tenho que todo o líquido, a temperatura de fusão aqui, que eu vou passar para o líquido. Então, de um líquido para um líquido, eu vou ter que 2, 3, que vai ser C da água, ok? Que eu vou colocar líquido, ok? Vezes é a mesma massa. E aqui vou ter T3 menos T2, ok? Só que falta aqui, ok? Que é difusão, né? Porque eu cheguei aqui, é gelo. Então, aqui eu tenho gelo. Na verdade, eu deveria dividir essa aqui em 2. Eu tenho gelo. Eu vou fazer um zoom sobre essa parte aqui. Ok? Então, eu vou fazer um zoom. Eu tenho aqui gelo a 0 graus Celsius, ok? Então, gelo menos 4 graus Celsius, ok? Depois, eu vou ter gelo, desculpa, líquido a 0 graus Celsius, ok? E depois, eu vou ter líquido a 70 graus Celsius, ok? Então, esse que eu chamei de Q12, ok? Para aquecer o gelo. Aqui do líquido a 0 para líquido, esse que eu chamei de Q23. E aqui, para transformar esse gelo, a temperatura aqui é constante, ok? Então, transformar o gelo em líquido, ok? Então, você tem que transferir calor, realmente, você está com o gelo que está na panela, ok? E ele está derretendo, passando da fase sólida para a fase líquida, e onde vai esse calor, ok? Que não aumenta a temperatura. O calor, ele vai ser usado pela substância para quebrar as ligações, ok, entre moléculas e separar as moléculas. Então, inicialmente, as moléculas estão ligadas, isso corresponde a uma energia, e para quebrar essas ligações, vocês têm que fornecer a energia. Essa energia vai ser fornecida na forma de calor. E aí, esse calor aqui, que você chama de calor de fusão, ok? Ele não é proporcional ao delta-T. Isso aí é o... Desculpa, professor, isso aí é o calor latente, né? Isso, ok? Porque não depende não tem uma variação de temperatura. Seria zero, não tem variação de temperatura. Então, é um calor latente de fusão, ok? Vezes o quê? Qual é a unidade do calor latente de fusão? Está dado aqui. Latente de fusão da água, 333 okay, joule por quilograma, ok? Então, é por unidade de massa, ok? Então, vamos multiplicar pela massa. Obviamente, você vai ter fornecer mais calor se você tiver uma massa maior, ok? Então, tem esse calor por unidade de massa e você multiplica pela massa. E aí, você vai ter que Q total, ok? Vai ser igual a Q12 mais Q fusão mais Q23, ok? E aí, você soma. E a pergunta aqui é o quê? O calor utilizado. Então, é a soma desses três, aí você calcula, está tudo dado aqui. Cuidado aqui com... Ó, a gente vai fazer um, porque realmente é. Então, vamos lá. O Q12 é o quê? Q12 é para passar o gelo de de menos 4 a 4, ok? Então, C do gelo é 2.220 joule por quilograma Kelvin. 2.220 joule por quilograma Kelvin, ok? Vezes a massa, que é 0,250 quilograma, ok? Vezes a variação de temperatura, ok? Então, final é 0, menos, a inicial é menos 4, ok? E aí eu vou botar Kelvin, ok? Porque eu botei Kelvin aqui, mas pode ser, ok? Quando é uma diferença, pode colocar que é Celsius, ok? Ok, mais
QF, a gente falou que era o calor latente de fusão, que é 333 kJ por quilograma. 333 kJ por quilograma, ok? Vezes a massa, 0,250 quilogramas, ok? Mais, agora, para passar água, ok? Água líquida 0 graus para água líquida 70, a gente pega agora o calor específico da água. 4.190, ok? Joule por quilograma por Kelvin. Joule. A massa sempre está, então a gente pode fatorizar vezes a diferença de temperatura final 70 menos inicial 0. Né? Ok. Então, vai ter números, então vocês podem me dizer aqui, por exemplo, a gente pode fazer esse primeiro aqui. Os números dos 2.220 vezes 0,250. Então, a gente vai dividir por 4 aqui. Então, divide por 2, vai ter 1.100 por 2. 1.110, 555. 55. 555. 555. Ok? Esse é o número. Então, a gente vai lá com as unidades. Quilograma, quilograma, tá ok? Kelvin, Kelvin. Ok. Então, o que a gente tem aqui é joule. Ô, professora, Sim. não vai multiplicar aí pelo menos 4, não? Menos 4. Ah, sim, desculpa. Desculpa. Você me deu, foi só. Então, pronto. Vá, me diga o resultado final, multiplicando por 4. Ah, é por 4, então é a mesma coisa, é 2.220, né? Não é? Aqui você... Continua a mesma coisa, 2.220. É, porque esse aqui é 1/4, esse aqui é 4. Então, multiplica por 1, na verdade, ok? 2.220 e aí fica joule, ok? Se os dados não estão errados, é isso que a gente tem. 2.220 joule necessários para aquecer o gelo de menos 4 graus até 0 graus, ok? Mais esse daqui. Então, aqui realmente é 1/4, ok? 333 dividido por 4 dá 160, 80 e pouco? 83,25. Aí soma com 4, como essa parte aí. Não, é só a multiplicação. 333 vezes 0,250, que é o Porque aqui difusão vezes a massa. exatamente. Aqui a fusão, você não depende, não tem variação de temperatura, é a temperatura constante, ok? Aí você falou que era 3,25. 80,20. E 5. Ok. Então, esses são os números, 303 dividido por 4. E aqui a gente vai ver as unidades, quilograma, quilograma. Aí fica quilojoule. Aham, ok? Eu realmente sou do tipo que, se eu não colocar isso, eu ia cair naquela armadilha, ok? Ok, e o último, 4.190. Aí não tem 4 aqui, então a gente vai ter que multiplicar 4.190 por 0,250 por 70. Aí dá quanto isso aqui? Setenta e 73.325. 73.325. Isso aqui é 1/4. Aqui multiplica por 100. Aqui seria 25. Se fosse 100, seria vezes 25. Você multiplica isso por... É tudo isso, né? Ok. E aqui as unidades. Quilograma, Kelvin. Ok.
e aí fica joule, ok? Ok, aí você soma depois, e obviamente que vocês têm que colocar aqui um fator. Estranho, precisa de muita... Ah, sim, é 83 aqui, né? Aqui você tem 2,22 kJ e aqui 73 kJ, ok? Então, coloquem aqui o resultado em kJ, ok? Ou em joule, mas cuidado para não somar esses números, ok? Então, a unidade é super importante, ok? Tá bom? Então, vocês podem terminar aqui a parte numérica. E aí, a gente quer saber depois qual é a temperatura. Ou aqui eu vou fazer mais rápido, porque é um problema mais simples. Então, a temperatura de equilíbrio, então você tem essa massa de água que você vai colocar em contato térmico com uma massa de estanho a uma certa temperatura, ok? Então, eu vou colocar aqui M água, M igual a 0,250, é meu sistema, quilogramas, desculpa. Aí vou botar aqui M estanho. Estanho é SN, né? Símbolo. Estanho é igual a 100 gramas, isso. E aí você tem que a temperatura aqui da água é o que eu chamo de é o que eu chamo de T3, né? Que é a 70 graus. E esse aqui é TSN, que é 22. Hum, 22, ok. E aí você supõe que você não troca calor com o exterior, ou seja, você tem aqui o seu recipiente de estanho, ok? Aí você bota a água dentro, ok? E você tem aqui paredes adiabáticas, ok? Vou dizer que esse aqui é o estanho, ok? Não é adiabático. Esse aqui é o estanho. E aí você vai ter, por exemplo, ok? Você vai colocar no isopor, uma coisa bem assim, com isolação térmica boa, ok? E aí você vai ter que, esse aqui são paredes adiabáticas, ok? Então agora você tem uma troca, ok? De calor entre o estanho e a água que está aqui dentro, ok? Aqui você tem água. Então, os dois vão trocar calor, mas aqui não tem, ok? Aqui não tem troca de calor aqui, ok? Só tem essa. Então, a gente quer saber... Então, vai ter transferência de calor do corpo mais quente, que no caso é a água, ok? Então, a temperatura final, ela vai ser inferior a 70 graus, ok? Quando eles vão chegar ao equilíbrio, os dois, ok? Enquanto tiver uma diferença de temperatura entre os dois, vai ter transferência de calor, ok? Aí essa transferência de calor, ela vai parar quando os dois chegarem à mesma temperatura, ok? Que é a temperatura que eu vou chamar de TF, ok? Então, esse aqui vai fornecer calor, então a gente sabe que água que vai ser fornecido aqui vai ser negativo, ok? TF vai ser inferior a T3 e Q do estanho vai ser positivo, ok? Vai ser transferido calor para o estanho e TF vai ser superior a T estanho, ok? Então, a gente sabe que a temperatura final, ela deve ser entre 22 e 70 graus Celsius, ok? Aí, como vai ser exatamente? Então, depende das proporções de água, depende da quantidade de água que você coloca, da quantidade de estanho, e está tudo aqui. Então, na verdade, como não tem Q total é igual a zero, ok? Você não tem
troca de calor com o ambiente. Então, isso quer dizer que Q água mais, você soma todas as trocas de calor que tem, né? Que Vcn é igual a zero, ok? Então, tá bom, você vai ter que Q água, como ele é negativo, dizer que Q... Bom, eu vou escrever assim, tá certo? Então, tá ok, porque como a soma dos dois pode ser igual a zero, porque um é negativo e outro é positivo. S é negativo, S é positivo. Então, a gente escreve Q água. Então, a gente vai ter esse daqui vai ser C da água, líquido, vou chamar de líquido, né? C líquido, vezes a massa de água, vezes TF menos T3. Ok? Essa aqui é Q da água, mais... Por enquanto, eu não preciso me preocupar com o sinal desse aqui. Eu falei que ia ser positivo ou negativo, porque eu já posso adiantar isso aqui. Mas vou simplesmente escrever que não tem troca de calor com o ambiente. Então, vou escrever que a soma dos calores é igual a zero, porque não tem troca, ok? Esse aqui é Q, ok? A soma dos dois. E aí, o do estânio vai ser C do estânio, calor específico do estânio, vezes massa do estânio, vezes temperatura final, ok? De equilíbrio, menos a temperatura inicial do estânio, tá certo? Esse aqui é igual a zero. Então, a gente quer saber o quê? A temperatura final. Aí, agora, é só resolver a equação, né? Uma equação muito simples. Então, vamos ver se a gente pode resolver. A gente conhece tudo, né? Então, só tenho uma incógnita. Então, é uma equação, mas só tem uma incógnita, então a gente pode resolver. Então, a gente isola TF. Então, primeiro eu vou colocar de um lado. Então, eu vou colocar aqui TF, fator de C líquido, M, ok? Estou procurando o TF, né? Mais calor específico do estanho, massa do estanho, ok? É isso que tenho. É igual, e aí o resto eu vou passar do outro lado. É igual a T3 vezes C líquido vezes massa, ok? Mais, ok? Aqui é menos, então vai ser mais TSN, CSN, ok? E aí é só agora passar, dividir o que os dois termos por esse termo, então a gente vai ter que TF vai ser igual a T3 C líquido M mais TSN, CSN, MSN, dividido por C líquido M mais. Ok? Aí vocês colocam. Cuidado com as unidades, de novo. Aqui não tem problema, é tudo... Bom, tem o problema da massa, ok? Aqui você vai ter... eu escrevi 0,250 quilogramas, aqui 100 gramas, então aqui vocês podem escrever em gramas, ok? 250 gramas, ok? Vocês podem colocar, aí tem que ter os dois na mesma unidade, ok? Então, essa aqui é 100 gramas, e aí também aqui. O importante é que a unidade no numerador e no denominador seja a mesma, porque aqui você vai ter grama, aqui também, aí vai se cancelar, ok? E a unidade que vai ficar vai ser a unidade, ó, C líquido M. Você tem ele aqui, isso aqui você tem ele aqui, então só vai ficar a unidade de temperatura, ok? Aí não sei quanto é, verifiquem, mas ele fica entre 22 e 70. Bom, eu não sei se eu queria fazer mais um, eu acho que... Ok. A gente pode fazer um último, ok? Que é basicamente isso. É um problema trivial, ok, de aplicação da primeira lei. Então, você tem um diagrama. No exercício, no primeiro que a gente fez, a gente calculou o trabalho. Aqui a gente vai aplicar
a primeira lei, ou seja, a lei de conservação da energia. Então, a gente tem um diagrama PV, ok? A gente usa muito esse tipo de diagrama, a pressão aqui, em função do volume, ok? Não tem unidades, não sei se tem uma escala aqui dada, mas o processo, o que você sabe é que se conhece as pressões, ok? Em A e B. Então, eu posso escrever no gráfico aqui para... Então, aqui você tem a pressão PA, é 3/10⁴ Pascal. 3. Como é 10⁴, eu vou colocar, vou botar aqui 3. Ok? Eu vou colocar aqui a unidade da pressão, hein? 10⁴ Pascal. Ok? Aí isso libera o eixo aqui. E B é 7. Ok? 10⁴. E os volumes nos pontos A e C são VA e VC. Então, VA aqui é 10⁻3, ou seja, é 1 litro, né? E 3 litros. Aqui eu vou colocar em 10⁻³ metro cúbico. Aqui eu vou ter 1 e aqui 3. Ok? Então, vocês sabem, todos os processos que estão aqui, vocês sabem o valor de pressão, de volume, de pressão e de volume. No processo AB, então nesse processo aqui, ok? É um processo a volume constante, ok? Então, você sabe que 125 joules de calor são adicionados ao sistema. Então, eu vou colocar aqui que AB é igual a mais 125 joules, ok? Diz que são adicionados. Por que que eu sei também que é adicionado? Porque você vai de A para B, é um processo. Se eu fizer, por exemplo, uma tabela, ok? Se eu fizer uma tabela, vou fazer algumas linhas aqui, ok? Não sei se eu vou precisar mais. Ok? Então, tem AB, BC, não sei o que tem. Ok? Então, eu vou escrever aqui processo AB, deve ter um processo. Quais são os processos aqui? AB, BD, AC, CD. Ok? AB, BD, AC, CD. É isso? E aí eu vou colocar aqui. Você tem aqui essa linha, não sei por que eu não continuei. Eu vou colocar aqui calor. Calor, ok? Aqui são processos, né? Então, eu posso colocar no processo AB, vai ter QAB. E vai ter também o não, um trabalho, ok? E vai ter também o não, uma variação de energia interna, ok? Então, vamos lá. O que é dado aqui é que QAB é mais 125 joule, ok? Eu já vou escrever aqui que o trabalho, quando eu tenho uma tabela assim, aí eu já vou colocando o que é óbvio, né? Então, no processo AB e no processo CD, o trabalho é nulo porque são processos a volume constante, ok? Então, já vou colocar AB, esse é igual CD, aqui, ok? É zero porque são processos. Então, eu sei que ΔU vai ser igual aqui. Às vezes eu passo esse tipo de problema. Só, você não precisa calcular, mas só botar o sinal. Então, aqui ΔU vai ser positivo ou negativo. Então, você pode ver aqui no diagrama PV, lembrem, por exemplo, do gás ideal, ok? Que a gente faz passar as isotermas aqui. Eu passo uma isoterma aqui, TD. Outra aqui. Bonita, muito bonita. TB. TA.
TC, ok? Então, quando você vai de A para D, ok, a temperatura aumenta, tá certo? Então, aqui, entre A e B, com certeza, eu estou aumentando a temperatura. Eu acho que, como está mal desenhado, a rigor, eu podia ter que B e C têm a mesma temperatura. Talvez é isso que aconteça, ok? Então, é muito qualitativo o que eu escrevi, mas, com certeza, TA é inferior a TB, ok? Então, você está aumentando a energia interna, ok? Então, você vai ter um certo ΔU. Então, Q vai ser positivo e a gente diz que é 125 joules, ok? Então, quanto vai ser ΔU? Vai ser 125, ok? ΔU é igual a Q menos W, ok? Aí, o que mais a gente sabe? No processo BD, que é um processo à pressão constante, adicionam-se 450 joules de calor. Aí ele diz que adiciona, ok? Aqui tem uma variação realmente de... Mas o trabalho é positivo, aí tem que ser positivo, né? Então vai ser 450 no processo BD. BD 450. Mas aqui o trabalho não é nulo, então eu não sei como vai ser a variação de energia interna. Por enquanto eu vou escrever o que eu sei, tá certo? E aí, encontre a mudança de energia interna no processo AB. Pronto, a gente fez simplesmente escrevendo os dados do problema, ok? Então, o A está feito, é 125 joule. B, a mudança de energia interna no processo ABD. A, B, D, ok? Então, a gente quer saber o ΔU, tá certo? ABD. Eu vou colocar aqui uma nova linha. Eu vou escrever aqui. ABD. Ok? Então, eu quero saber aqui essa variação de energia interna, ok? Ok, alguma sugestão? Eu posso usar aqui para escrever, porque eu não vou usar essa parte. Não vai aqui. Ok. Então, a gente vai escrever aqui ΔU do processo ABD, ok? Vai ser UD menos UA, ok? Vai ser Estou escrevendo o que eu posso, depois eu vou ver o que eu conheço, né? Vai ser B menos o A, ok? E no processo AB, então B menos A, mais, depois BD. U, D, menos B, ok? Mais, aí eu conheço AB, né? Então, esse eu conheço, e BD, provavelmente eu posso calcular, né? Se eu conhecer, se eu calcular aqui o BD, eu vou saber quanto é, ok? Escrevi tudo, não quer dizer que eu vou precisar. Eu não sei nenhuma dessas energias internas. Tudo que eu sei é
é a variação de energia interna nos processos, ok? Então, a gente sabe aqui que é 125 e aqui a gente vai calcular. Como é um processo aqui, BD, a pressão constante, então a gente vai ter... desculpa, o que eu chamo aqui é delta, né? Aqui são as energias internas e aqui é delta U. Então, eu vou ter que delta U BD vai ser igual a Q BD menos trabalho BD, ok? Então, a gente conhece que BD é 450 e WBD é um processo a pressão constante. Então, BD é 7 10 a quarta Pascal, ok? Vezes 2, 3 menos 1, 2, 10 a menos terceira metro cúbico, ok? Então, é igual a QBD 450. A unidade é joule, quilojoule, joule. Joule, ok? Menos, então esse trabalho aqui, a pressão, eu disse que era, ok? 7 10 a quarta. Vezes 3 menos 1, né? Ou seja, é 2, 10 a menos terceira. 2, 10 a menos terceira. Aqui, inclusive, tem metro cúbico, ok? Então, vai ser igual a 450 joule menos... Isso aqui é o trabalho, então a gente calcula aqui, então... aqui vai ser 7 vezes 2, tá? 14. Aqui, Pascal, metro cúbico, então é isso mesmo, vai ser joule, ok? Pascal vezes metro cúbico é joule. 114, 10 a 1, ok? 140. Ok, então vejam se eu errei, se eu fiz algum problema. Ok, então vocês conhecem aqui 450 menos 140, já igual a 310, já, ok? Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa um pouquinho tricky aqui. Ok, e agora a gente quer saber o calor total adicionado no processo ACD, sentido. Então, se a gente fizer isso, ok? Então, o calor, o que a gente vai querer saber aqui, é ACD. Então, aqui, eu sei que aqui é 310, né? Eu coloquei já. É importante escrever aqui a unidade. Já, ok? E ACD, ok? E a questão é essa, né? Calor adicionado, ok? Então, o que a gente pode dizer, eu acho que é aqui que tem alguma coisa, ok, para chamar a atenção, é que o calor, a gente vai aplicar delta U, ok, CD, vai ser igual a delta U a BD, ok? Por quê? Porque essa aqui é igual a U final D menos U inicial A, ok? E esse aqui é U final menos U inicial A, tá certo? Você vai, nos dois casos, então, um você vai aqui, o outro você vai aqui. Mas nos dois casos, você vai do mesmo estado inicial A para o mesmo estado final D. Então, como U é uma propriedade, ok, do sistema, qualquer que seja o caminho que você vai pegar para chegar, o processo que você vai fazer para ir de um para o outro, então a variação de energia interna vai ser a mesma, ok? Agora, como a variação de energia interna é igual ao trabalho menos, o calor transferido menos o trabalho realizado pelo sistema, então
Obviamente que esse aqui vai ser o mesmo, mas o trabalho a gente vê que se a gente for assim, o trabalho vai ser toda essa área abaixo, né? Que a gente calculou já, eu acho. Enquanto que se a gente for assim, o trabalho vai ser só esse aqui, tá certo? Então, o calor transferido também vai ser diferente, ok? Então, a gente vai calcular aqui o calor transferido, que ABD vai ser igual a U, a delta U, ABD mais W, ABD, ok? Pronto. Então, vocês conhecem o WABD, a gente já calculou? Não, mas a gente pode calcular. ABD, sim, a gente já calculou porque por que eu escrevi ABD? É ACD, né, que a gente quer. Sim, sim, sim. Aqui não é ABD que a gente quer, é ACD, desculpa. ACD. Essa aqui está correto, mas ACD mais W, ACD, ok? Então, vai ser igual. Delta U ACD, a gente sabe que é delta U ABD, que é 310. Se eu calculei bem, verifiquem. Ok. 310. Tchau, ok? Mais aqui, trabalho ACD. Qual é o trabalho ACD? ACD. Então, vai ser essa parte aqui. Então, vai ser 3 10 a quarta vezes 2 10 a menos 3. 3 10 a quarta Pascal vezes 2 10 a menos 3. Ok? Então, vai ser igual a 310 mais 3 vezes 2 dá 6, 60. 60. Aqui já. Ok. Não estou garantindo que eu teria que verificar, né? Não estou usando calculadora nem nada, estou um pouquinho. Ok? Então, a gente tem aqui o calor. Então, esse calor, ele é superior ao calor que foi transferido no processo ABD, ok? Isso é normal. Você tem que delta U ABD é igual a Q ABD menos W ABD. E você tem que delta U ACD é igual a Q ACD menos W ACD, ok? É o mesmo, ok? É o mesmo porque é uma variação de energia interna entre dois estados, ok? Então, a gente sabe, graficamente, ok? A gente pode analisar que o maior trabalho é ABD ou é ACD. Obviamente que é ABD, então, o trabalho realizado pelo sistema no trajeto ABD, ok? WABD é superior a WACD, então Q ABD deve ser como aqui ele é maior e que quando você então esse aqui tem que ser maior, né? Que ABD tem que ser maior. Tá estranho isso, né? O resultado, se aumentar aqui, deve dar o mesmo resultado. Então, esse aqui deve ser maior. Ah, tem um erro aqui. Ah, é algum lugar. Vocês estão vendo? Alguém já viu? Isso aqui não cola, né? ABD é maior que ACD, não é? ABD
é maior que AC. Claramente, isso aqui não tem dúvida. Ok? Esse aqui, eu tenho certeza. Ok? Agora, aqui, por que que... Então, eu errei em algum lugar. Alguém pode me dizer? Vocês verificaram meus cálculos? Vocês estão entendendo aqui que, como esse aqui é maior, você está tirando disso uma quantidade que é maior, então essa aqui tem que ser maior também, né? E eu calculei o contrário, que é superior a que é CD. Eu preciso transferir um calor menor aqui, porque ele vai, como no ABD... Pronto, ok? Isso é um raciocínio que eu faço muito nessa primeira lei da termodinâmica. Esse calor, ok? Ele vai ser usado, ok? Para resultar na mesma variação de energia interna, ok? Então, imagine se o gás que está, ele pode ganhar ou perder energia de duas maneiras, calor e trabalho, ok? Então, nos dois casos, a energia interna dele vai ser a mesma, a variação, tá certo? Então, em um caso, ele vai realizar um trabalho maior, ou seja, ele vai levantar peso, tá certo? Então, quando você levanta peso, quando você malha, obviamente que você vai precisar, se você não tiver nenhum aporte de energia, de caloria, você vai precisar pegar nas reservas, ou seja, na energia interna, tá certo? Então, para evitar isso, para que a variação de energia interna seja a mesma, obviamente que você vai ter que fornecer mais energia na forma de calor, ok? Realmente, essa analogia com você malhando, eu acho que ela ajuda a entender, ok? Então, você tem que, nesse caso aqui, como o trabalho é maior, então, para permanecer com a mesma variação de energia interna, ok? Ele não pode pegar nas reservas dele, que são a energia interna, então, ele tem que ter uma absorção de calor maior, ok? Então, isso quer dizer que tem um que está errado, ok? Então, eu deixo vocês ver isso aqui, eu não estou entendendo onde está o erro. Ok? Então, não vou procurar agora. É um bom exercício, vocês podem mandar. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar aqui a